bem-vindos ao podcast do Instituto Ludwig von Mises Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen. Hoje eu converso com Luana Romero, presidente do Instituto Líderes do Amanhã. Seja muito bem-vinda, Luana. Olá, Bruno. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando com você. Bom, obrigado, Luana. Luana, você é presidente do Instituto Líderes do Amanhã, que é uma organização, é um instituto, né, cujo objetivo é formar jovens lideranças e empreendedoras no Estado do Espírito Santo. E o Instituto vai realizar, no próximo dia 21 de novembro, o 4º Fórum Liberdade e Democracia em Vitória, que é a capital do Espírito Santo. Então eu queria começar essa nossa conversa te perguntando, passado essas 3 edições aí, essa experiência de 3 edições, né, das quais você participou como membro do Instituto, o que esse 4º Fórum tem de diferente em relação às edições anteriores? Então, Bruno, é importante lembrar que o Fórum Liberdade e Democracia é um movimento nacional, né? Então, no Espírito Santo ele é realizado pelo Instituto Líderes do Amanhã, mas em outros estados, como São Paulo, Belo Horizonte e até em Santa Catarina, ele acontece também através dos Institutos de Formação de Líderes, que são conhecidos como IFL. Então, assim, nós esperamos, na verdade, que esse fórum se replique em muitos outros locais, né? Então, aqui no Espírito Santo, em Vitória, já é o 4º ano. Esse ano, como diferencial, a gente traz um livro como um pano de fundo. Nós estamos trazendo o livro do Ludwig von Mises, né, as 6 lições. Então, a gente adotou como tema o próprio livro, mas a gente colocou um slogan, né, para chamar um pouco mais a atenção. Então, esse ano o fórum se chama Lições que Constroem a Liberdade. Então, a gente espera trazer para a sociedade um pouco do que a gente estuda no Instituto Líderes do Amanhã e um pouco dos nossos valores e princípios, assim, o que a gente busca para uma sociedade mais livre e mais justa. E como é que vocês chegaram à escolha do tema do fórum, Luana? A partir de que qual é a ideia que vocês tinham nas discussões que vocês evidentemente tiveram na diretoria? Por que esse tema foi o tema escolhido? Esse livro, na verdade, como nós somos um instituto de formação, esse livro faz parte da nossa leitura básica, né, que a gente fala. Anualmente, a gente recebe uma nova turma e a gente acaba lendo esse livro todo ano, assim. Então, a gente vê que é uma leitura simples, é um livro fácil, ele tem uma linguagem muito acessível e ele é um livro, apesar de escrito, na verdade, ele é um resumo de várias palestras que foram dadas na Argentina nos anos 50, né, pelo próprio Mises. E depois ele se transformou num livro. Apesar dessas palestras terem sido feitas nos anos 50, são temas muito atuais, né? Fala sobre capitalismo, socialismo, sobre política, ideias, inflação, enfim, temas muito atuais. Então a gente pensou que seria, de fato, uma forma fácil da gente levar esse tema para a sociedade, faz parte da nossa leitura e a gente, de fato, quer introduzir autores como o Mises, vou dizer assim, de uma forma mais popular. Muitas vezes, eu vou dizer por mim, assim, durante toda a minha graduação, eu fiz a graduação na Universidade Federal, eu não tive contato com autores como Mises, entendeu? E muitas vezes eu tive contato com outros autores, né, tem até um jargão hoje, né, que se fala menos Marx, mais Mises. Mas essa foi a verdade, eu passei um pouco por isso. Mas a gente quis também trazer um pouco dessa leitura. Inclusive, no fórum, a nossa intenção é distribuir esse livro. Então, não só adotar o livro como um pano de fundo, mas, de fato, ter isso como uma entrega do fórum, entende? Entendi. A respeito da programação, Luana, os palestrantes, né? Quem são os palestrantes desta edição e qual foi o critério que vocês utilizaram para a escolha de cada um deles? Então, Bruno, assim, primeiro que anualmente a gente entrega 2 prêmios, né? A gente tem um prêmio chamado Prêmio Liberdade, que a gente tenta reconhecer na sociedade pessoas que defendem os nossos valores, né? Liberdade de expressão, liberdades individuais e outras tantas, né?
E a gente também tem um prêmio chamado Liberdade Empresarial. Então, é identificar no meio empresarial empreendedores que defendem também esses ideais. Então, a gente sempre começa o fórum premiando, né, essas pessoas. Esse ano a gente vai ter o jurista, advogado e jurista Ives Gandra como nosso prêmio Liberdade. Ele é reconhecidamente um dos maiores defensores, né, de tudo isso. E também a gente vai entregar o prêmio Liberdade Empresarial para o Jaime Garfinkel, hoje CEO da Porto Seguro e um dos maiores apoiadores das iniciativas liberais aí pelo país, entendeu? E a gente conseguiu fazer todo o nosso evento baseado exatamente no livro As 6 Lições. Então, os nossos painéis e até o tema dos keynotes, que a gente chama, na verdade, de quando você tem um único painelista que vai abordar um tema, foram baseados exatamente nos livros. E a gente foi identificando pessoas que poderiam falar sobre aqueles temas. Entendi. Bom, vocês conseguiram também misturar nos palestrantes aí gente da academia, gente do mercado, né? O humorista, o Cláudio Manuel, que foi do Cacete Planeta. Você podia citar aí os palestrantes? Bacana. Então, a gente tentou exatamente isso. A gente quer trazer uma coisa bem plural, assim. A gente trouxe cientistas políticos, jornalistas, acadêmicos, também pessoas do meio empresarial. Então, fora essas pessoas que serão premiadas, como eu te falei, a gente vai ter um painel que a gente chama de Capitalismo e Socialismo, que são 2 capítulos do livro que a gente está trazendo o André Street. O André Street, ele é um empreendedor, ele é da Arpex Capital. Ele, na verdade, aos 20 anos, ele formou, hoje, muito popularmente conhecida, a PagSeguro, que tem aquelas maquininhas de cartões de crédito. Ele vendeu essa tecnologia já há alguns anos. E hoje ele está formando uma outra tecnologia de processamento de pagamento, que é uma forma que ele está buscando de quebrar um pouco o monopólio de grandes corporações como a Cielo. Ou seja, é alguém realmente do mercado, é um empreendedor muito jovem, com menos de 30 anos, e que hoje está aí querendo quebrar grandes monopólios, né? Com certeza, grandes desafios. Nesse mesmo painel, nós teremos o Carlos Góes. O Carlos Góes, hoje, ele está no FMI. Ele é um dos diretores do Mercado Popular. É uma plataforma hoje no Facebook, né? Um blog muito conhecido. E ele escreveu um paper, na verdade, questionando toda a teoria do Piketty. E foi bem bacana, assim, porque o próprio Piketty acabou escrevendo um pouco sobre a tese... esse paper que ele escreveu no próprio Le Monde. Então isso ganhou uma proporção bem bacana. E fora que o Carlos Góes, ele escreve muito sobre economia, claro, ele é economista, mas e por ele estar hoje no FMI, ele é um grande estudioso e eu tenho acompanhado muito o trabalho dele, assim, vale a pena definitivamente acompanhar o trabalho, sabe? E aí, continuando um pouco, a gente vai ter uma liderança jovem no meio político, que é o Fernando Holliday, né? Eu acho que ele já representou muito bem assim, esse movimento jovem. Ele vem do MBL, né? Do Movimento Brasil Livre, foi um dos mais votados vereadores, inclusive ele teve, vou dizer assim, o voto mais barato. Ele provou que na campanha dele... o custo que ele teve, né, para a quantidade de votos que ele recebeu foi a mais baixa de toda a campanha. Então, assim, ele é uma liderança jovem na área política, ele foi um vereador eleito por São Paulo. E a gente, nesse mesmo painel, que a gente chama de Políticas e Ideias, a gente vai ter o Adriano Janturco. O Janturco, ele é um professor, ele hoje é um professor do IBMEC. Ele não é brasileiro, inclusive, salvo engano ele é italiano, não é isso, Bruno? Italiano, acho que você exato. também o conhece. Isso, italiano, professor do IBMEC. Isso, e ele é um cientista político, né? E ele, assim, uma pessoa que eu já tive a oportunidade de vê-lo, inclusive, no Fórum da Liberdade, em Porto Alegre, e agora em São Paulo.
ele é incrível, assim, acho que também tem muito a contribuir com o nosso fórum. A gente tem aí em inflação o presidente do IBMEC, Marcos Lisboa, economista, assim, dispensa comentários, ele realmente, vou dizer que ele já tem uma longa trajetória aí a nível nacional, o nome dele já é bastante conhecido. E na sequência a gente vai ter um painel sobre investimento externo e intervencionismo com o Dennis Rosenfield, que é um jornalista, e ele também faz parte do Instituto Milênio, né? Que eu vou dizer que o Instituto Milênio é um dos precursores aí nas ideias, da forma de repercutir um pouco as ideias liberais. E ele vai estar junto nesse painel com o Diogo Costa, né? Que é o autor do livro Capitalismo para os Pobres. E, além do que, o Diogo, ele também é o presidente do Instituto Ordem Livre. E por fim, a gente convidou o Cláudio Manuel, que ele tem uma trajetória na TV, né, muito grande, através do jornalismo e do humor, né, através do Cacete Planeta, mas que hoje ele eu vou dizer que uma das pessoas que vem falando muito abertamente sobre as ideias liberais, e inclusive hoje eu estava lendo uma entrevista bem bacana que ele deu até para um grupo aqui do Espírito Santo, o grupo Domingos Martins. E ele vem defendendo muito essas ideias e a forma que ele se comunica é uma forma muito didática, assim. Então a gente espera que a gente não só traga um público muito qualificado, como a gente sabe que a gente atrai, como a gente teve nos últimos anos, mas esse ano, por exemplo, Bruno, a gente tem feito uma parceria, por exemplo, com a Escola Viva, né, que é a escola de tempo integral, é uma escola de nível médio. Então, a gente também quer trazer os estudantes da base, porque a gente entende que é um tema relevante e que é um tema de fácil entendimento. Então, a gente quer trazer pessoas que também têm uma fácil didática para se comunicar com esse nosso público. No ano passado, no terceiro Fórum Liberdade e Democracia, qual foi o público, a estimativa de público que vocês tiveram? Nós tivemos 750 presentes. Esse ano, nosso desafio é termos 1.000 pessoas presentes. Certo. E assim, pensando em Vitória, né, que não é uma cidade tão grande assim, mas é um desafio e eu tenho certeza que com muito trabalho a gente vai alcançar esse público esperado. Certo. Essa parceria que você falou com a escola, como é que ela se dá? Vai haver uma participação? Vocês conseguiram fazer isso pela diretoria? Eles vão enviar os alunos? Como é que isso vai se dar? A gente conseguiu, através de um dos nossos patrocinadores, assim, a gente ter a contrapartida do transporte, né? Porque tratando de um colégio público, às vezes é um pouco difícil a própria escola fazer esse deslocamento. Então a gente conseguiu, né, disponibilizar um ônibus, a gente vai levar 40 alunos, gostaríamos muito que fosse mais, mas infelizmente não dá. E aí a gente vai escolher provavelmente uma turma que tenha alguma matéria, porque lá eles têm algumas matérias que são optativas, né? Alguma matéria que tem alguma sintonia com o tema do fórum e a gente vai levar essa turma para o evento. É turma de ensino médio, Luana? Ensino médio. Faz parte do pessoal da Escola em Tempo Integral. Entendi. E baseado nos outros eventos, qual o perfil do público que tem frequentado o Fórum Liberdade e Democracia e que, obviamente, vocês esperam que participe desse novo evento? Então, a gente tem um público de empreendedores, né, de empresários, de profissionais muito grande, assim, porque são realmente temas muito relevantes para quem está empreendendo, para quem está querendo realmente seguir uma carreira no mercado privado. Mas a gente também tem um público universitário bastante interessante. Inclusive, o nosso esforço na mobilização ele é muito focado também nas universidades, principalmente em cursos de humanas, assim, direito, administração e tudo mais. Então, assim, a gente tem bastante desses dois públicos, sabe? Mas a gente espera, né, como sempre, ter presença além de empresários que já estão aí vou dizer assim, nas grandes empresas, a gente tem alguns patrocínios, né, das maiores empresas do Estado. Nossos mantenedores do Instituto Líderes do Amanhã são grandes empresas do Estado, e fora a parceria que a gente tem com o próprio Espírito Santo em Ação, que é um movimento, né,
que atrai muito, atrai não, né? Que congrega todas essas empresas. então a gente está falando assim dos maiores gestores do estado, dos maiores empresários e também das pessoas que de alguma forma almejam ocupar cargos como esse. Entendi. Bom, vocês do Instituto Líderes do Amanhã, Luana, realizam 2 trabalhos muito difíceis. O primeiro é de uma formação de lideranças empresariais, né, sob uma perspectiva das ideias da liberdade, e depois com esse evento, que é o evento público de vocês, é tentar também mudar o clima de opinião e levar essas ideias para uma parcela da sociedade aqui do Espírito Santo que não tem acesso, né, ou pelo menos não tinha acesso antes desses eventos a esse tipo de ideias. Vocês conseguem já ter algum tipo de feedback desde o primeiro evento até hoje, dessa disseminação das ideias da liberdade que vocês fizeram a partir do fórum? Olha, eu vou te dar um indicador bem interessante, assim, Bruno. O Líderes, né, o Instituto Líderes do Amanhã, a gente anualmente faz um processo seletivo para aqueles que gostariam de fazer parte do nosso grupo, né? Então, assim, o Fórum da Liberdade, ele, na verdade, também é uma grande vitrine pra gente. Porque as pessoas têm curiosidade, poxa, quem é esse grupo que está organizando, o que eles fazem? Gostaria de saber quem são essas pessoas. Então, nós hoje somos formados por um grupo de 60 associados, e esse é um número um pouco mágico, assim, que a gente tem um pouco na nossa cabeça. É mais ou menos o tamanho que a gente entende que o grupo tem que ser, até para a gente não perder um pouco a nossa essência, a nossa qualidade. E a gente vem anualmente tendo uma procura muito grande para as pessoas que querem fazer parte desse grupo. O ano passado, nós tivemos 25 vagas, né, preenchemos essas 25 vagas, mas tivemos 89 pessoas que fizeram parte do processo seletivo. Né? Então, assim, isso foi assim, um número bem maior do que o próprio Instituto é. Então, assim, a gente vê que as nossas ideias, de alguma forma, estão impactando pessoas. Tanto que pessoas querem fazer parte do nosso grupo, entende? Então, assim, esse é um dos indicadores, mas, de toda forma, quando a gente começa a falar do fórum, né, principalmente agora, eu vou dizer, nessa reta final, você já vê um pouco a expectativa das pessoas. Eu já fui, já conheço, já me falaram. Então, assim, a gente começa a ver que já é um evento esperado anualmente e que a gente já tem ali um público cativo que anualmente participa e que espera que o fórum volte a se repetir todo ano. Certo. Bom, talvez o trabalho mais importante que o Líderes do Amanhã realiza é o trabalho de formação, o trabalho interno de formação, né, Luana? Perfeito. Qual é o tipo de trabalho que vocês desenvolveram neste ano de 2016? Então, Bruno, o Fórum da Liberdade, na verdade, é o único evento que a gente faz anualmente, que é o evento externo, né? Que a gente fala que não são para os associados. Então, semanalmente, os nossos associados, eles se reúnem para ler livros, para receber receber palestras de algumas personalidades, inclusive, Bruno, você já esteve conosco, né, algumas vezes. Exato. Queria até te agradecer. Então, assim, a gente semanalmente se reúne, então a gente fala assim, quando um novo associado entra, bloqueie a sua agenda para todas as segundas-feiras. Então, assim, toda segunda-feira à noite a gente se reúne. O que, na verdade, o Líderes tenta, na verdade, construir é formar jovens lideranças empresariais baseadas em valores sólidos, né? Então, a gente, através da leitura de livros, através de júris simulados, através de contato com palestras, personalidades, empreendedores e entre outras coisas, a gente, de fato, tenta formar essa base, entendeu? A gente quer, de fato, que as pessoas, ao passarem pelo nosso ciclo de formação, existe um ciclo, esse ciclo ele pode ser cumprido no mínimo hoje em 3 anos. Então, assim, a gente quer que as pessoas, depois que passarem por esse ciclo, elas de fato tenham sido impactadas com esses valores e elas transmitam esses valores no seu meio de convivência, seja na sua própria família, seja no seu meio de trabalho, mas que a sociedade, aos poucos, ela mude com esses valores, né? Que são valores que defendem
a liberdade individual, a liberdade de expressão, a responsabilidade individual, o respeito à propriedade privada, entre outros, né? Então, assim, a gente tem os nossos valores, espera impactar os nossos associados com esses valores para que eles impactem a sociedade e a gente construa, de fato, uma sociedade mais livre e mais justa. Bom, o evento, então, será realizado no dia 21 de novembro, não é isso? Exato. Em Vitória, capital do Espírito Santo, o local Centro de Convenções de Vitória. E o evento começa às 14 horas e vai até que horas, Luana? O evento começa pontualmente às 14 horas e a gente encerra o evento por volta de 19h30. Certo, sendo que a partir das 13 horas já tem um credenciamento. Então as pessoas têm que chegar um pouco antes para poder pegar as credenciais e poder entrar, não é isso? Exatamente. E as vagas são limitadas. As inscrições podem ser feitas pelo site, né, forumvitoria.com.br, e esperamos que todos participem. Vai ter um ótimo evento, uma excelente discussão, e eu tenho certeza que a gente tem muito a contribuir ainda com a formação de uma sociedade melhor. Luana, muitíssimo obrigado pela entrevista e parabéns pelo trabalho que vocês realizam no Líderes do Amanhã. Muito obrigado. Que isso, Bruno, eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade. Obrigado. Este foi o podcast do Instituto Ludwig von Mises Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen.